Iniciando o coletivo após jogo com o técnico Luizinho Vieira do Confiança. Professor, a primeira pergunta é da Milene Oliveira. Luizinho Vieira, o Confiança trocou o goleiro nessa partida, sofreu os 2 gols do Náutico ainda no primeiro tempo e no segundo tempo, com um a menos, ficou difícil tentar igualar o placar. São 2 derrotas consecutivas fora de casa. O que você tem a dizer sobre essa partida? Boa noite. Tecnicamente o jogo foi abaixo do que a gente previa, né? A gente acabou tomando 2 gols no início do jogo, no primeiro tempo muito abaixo, apesar de ter criado pelo menos 2 chances claras também na primeira etapa. O segundo tempo a gente melhorou muito em relação ao primeiro tempo, né? Não o suficiente para a gente poder sair daqui com a vitória. Apesar do resultado negativo hoje, que eu tenho que lamentar, a gente criou 6 chances claras para poder fazer o gol, né? Então a gente tem bastante trabalho pela frente para poder se corrigir. Enfim, primeiro tempo muito abaixo, o segundo tempo um pouco melhor, mas não foi suficiente para a gente poder sair daqui com um resultado melhor. Antônio Aragão, TV APRP. Boa noite, professor. Mais uma vez a defesa proletária mostra suas fraquezas e o ataque cria pouco e não transforma em gol. O que fazer para evitar o rebaixamento do time azulino? Não, a gente tem que trabalhar, tem que melhorar em todos os segmentos. Apesar de ter tomado o gol de novo, e a gente trabalhou em cima disso, né? E vou insistir muito nessa questão da parte defensiva, né? Agora, hoje a gente criou, teve pelo menos 6 chances claras para poder fazer o gol, né? Então, é outro ponto que a gente tem que melhorar, a parte ofensiva, mas eu concordo com o início da pergunta, né? A gente tem que melhorar muito o desempenho da parte defensiva. Eduardo Costa, Rádio APRP e canal Eduardo Costa Analisa. Luizinho, hoje o Confiança até criou algumas boas oportunidades de gol, mas pecou nas tomadas de decisão ofensivas e desperdiçou as chances. Na sua avaliação, além do claro problema defensivo, a falta de objetividade também é algo a ser corrigido de forma imediata? Não, a gente tem, como eu falei na pergunta anterior, a gente tem que corrigir a parte defensiva. Eu vou corrigir isso, não tenha dúvida. O segundo tempo, a leitura dele é, apesar de ficar com o jogador a menos, né, na expulsão do Lucas, a gente teve uma consistência defensiva e não abriu mão de poder criar algumas boas chances na segunda etapa. Pelo menos 4 chances nesse momento do segundo tempo a gente criou, né? Então, ser um pouquinho frio em relação a essa análise, mas obviamente a gente tem que melhorar em todos os segmentos. Adel Ribeiro, Rádio Jornal FM e Mário Web. Luizinho, mais uma derrota do Confiança. Para você, o que está faltando? Um bom futebol? Qualidade do elenco? Não, consistência. A gente está atento ao mercado também para poder, na janela, né? Faltam 30 dias para a janela, a gente se reforçar, faz parte do futebol. Uma mudança de comando, então, no segundo jogo, aí, praticamente 10 dias trabalhando, né? Transferir o trabalho da forma que eu penso. Ou seja, a gente tem bastante trabalho pela frente, né? A gente, numa zona incômoda, a gente tem que reagir dentro do campeonato, né? E para isso, ao longo da semana, foi até uma fala que eu fiz agora dentro do vestiário, a gente procurar fazer a melhor semana de treino, né? Se corrigir, ter discernimento de todos os erros que a gente cometeu hoje, né? E trabalhar muito para poder, ao longo da semana, fazer uma boa semana de treino e chegar no jogo contra o Londrina e apresentar um futebol muito mais consistente que possa nos levar à vitória. Lucas Mateus, Proletário News. Luizinho, mesmo após as substituições e mudanças táticas no intervalo, o Confiança não melhorou na partida. Foi um erro a mudança de postura ou os jogadores não tiveram a capacidade de evoluir no segundo tempo? Não, na verdade, as mudanças da segunda etapa, elas funcionaram. O primeiro tempo foi 2-0 para o Náutico. O segundo tempo, mesmo com o jogador a menos, a gente conseguiu criar boas chances, né? Não tomou gol, mas criou pelo menos 4 chances. Então, eu vou divergir um pouquinho em relação à pergunta. Enfim, ser frio, como eu falei, né? A análise
de tudo que os erros que a gente cometeu dentro do jogo, a forma que a gente tem que se corrigir. Eu já fiz uma cobrança grande agora dentro do vestiário em cima disso. É uma semana de muito trabalho para poder corrigir os erros. Para finalizar, a última pergunta do Fernando Augusto Dragão Gaiato. Luizinho, gostaria que você fizesse uma análise do sistema defensivo do Confiança na partida de hoje. Apesar de no primeiro tempo a gente se colocar em igualdade numérica, a gente tomou 2 gols e boa parte do segundo tempo a gente com um jogador a menos conseguiu até se defender um pouco melhor, né? Enfim, a gente tem que entender esse momento, né? Nos momentos mais importantes do jogo ter uma consistência defensiva, né? Ao longo da semana eu vou fazer isso. A gente vai dar muita ênfase a esse quesito, né? Para ter essas ações, a tomar decisão muito melhor em relação ao que a gente cometeu hoje. O torcedor pode ficar tranquilo, a gente está muito incomodado com a situação, né? E a gente vai trabalhar para poder corrigir isso e já na próxima semana a gente reagir dentro do campeonato e construir uma vitória.